Olá, bem-vindos ao Pode Associar, o podcast da CIF, um espaço de conhecimento e muita troca de associativismo, empreendedorismo e inovação. E hoje, aqui com nosso grande amigo e um grande executivo, o Elton Deretti, que é CEO da Santa Lola, uma marca aí que está crescendo bastante hoje no Brasil, né, tem um posicionamento muito forte, e o Elton à frente de toda essa expansão, né, comercial da marca hoje no Brasil, além de ter participado conosco no evento do NRF Connect, né, de manhã trazendo alguns insights, tendências do que rolou na NRF 2024, está aqui conosco no nosso podcast para falar um pouco mais sobre a tua história, sobre o empreendedorismo de vocês, né, com relação à atuação e, obviamente, as tendências futuras aí do varejo, né? Então, acho que a gente pode explorar bastantes temas aqui, junto com o meu amigo, meu xará, Thiago Amorim, também aqui presente, para que a gente possa aí conversar um pouquinho sobre esses temas. Elton, seja bem-vindo. Por favor, fale um pouquinho aí da tua história, do teu processo profissional até chegar onde que tu tá hoje e também o momento da Santa Lola. O tempo que eu perdi os meus cabelos, né? Sem saber da trajetória das perdas de cabelos. Primeiro, obrigado aí pelo convite, tanto da apresentação hoje, do evento que a gente fez hoje de manhã, como também aqui do podcast. Eu sou entusiasta de dividir conhecimento, dividir experiência, acertos, erros, né? Porque na verdade a gente vai aprendendo e trocando muita ideia. Cara, eu sou de Jaraguá do Sul, então tenho aí uns 22 anos de carreira. Trilhei a minha carreira sempre na área comercial e aí eu fui entendendo um pouco mais de marketing, um pouco mais de planejamento, um pouco mais de governança. Comecei na Marisol, onde eu fiquei 10 anos, aí depois migrei pro grupo Porto Belo, vim morar aqui em Florianópolis, né? Tive 2 anos e meio de felicidade na minha vida e qualidade de vida. E aí eu fui para Blumenau, na Dudalina. Antes da fusão, fiz parte da fusão ali quando virou efetivamente o grupo Restock, né? Quando extinguiu aí a sede do Dudalina em Blumenau, fiz essa transição, aí voltando a São Paulo. Depois trilhei uma passagem muito legal no grupo Hope, tocando também todos os canais estratégicos da companhia. E estou há 1 ano e meio agora na Santa Lola, tocando a área de operações, a área comercial. E tem sido um desafio, cara, sensacional, porque a Santa Lola ela é uma empresa de 20 anos, então se a gente olhar aí em players de moda, ela é uma jovem, né, que está entrando aí na sua fase adulta, mas com um crescimento assim, muito exponencial. São hoje 310 operações franquias no Brasil, então estamos em todos os estados, 2.500 pontos de venda multimarca. Se olhar em players concorrentes, o maior volume de venda no multimarca é da Santa Lola hoje. Fora canais de e-commerce, digitais, a Santa Lola nos últimos 3 anos foi a maior marca em qualquer segmento que vendeu na Dafit. É a maior marca de venda de qualquer segmento. Pode comparar perfume, arroz ou moda, é a Santa Lola. Então é uma marca que teve realmente um salto muito grande, fundada por 3 irmãos, o Rubinho, o Fábio e a Vanessa, que estão na operação conosco até hoje. E cara, o mais legal é que tem um sucesso de 20 anos e a gente quer o próximo sucesso dos 40 anos, né? Estamos com uma marca nova que é a The Gauss. Nós estamos em 2022, que vem com uma ideia de ser menos modal, uma moda que a gente chama mais calma, né? Mais sazonal. Então também já estamos com 3 operações de franquias, 300 multimarcas e trilhando aí uma nova jornada também. Segundo semestre tem mais novidades aí com uma outra marca que a gente vai lançar também. Estamos olhando o mercado para grandes oportunidades que possam ter aí. Parabéns pela trajetória, Elton. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa casa, a Casa do Empresário, a CIF, né? Sempre de portas abertas para receber todos. A gente sabe que a NRF é a maior feira de varejo do mundo, né? A gente, muitas vezes com muitos brasileiros, né? Esse ano aí com mais de 2.500 brasileiros. E você especificamente, Elton, e a Santa Lola, o que foi buscar? Algum ponto específico ou olhar a feira como um todo? Que tipo de conteúdo que vocês estavam com expectativa lá na NRF? Eu acho que a NRF ela é uma feira, como marcas que trabalham com varejo,
relativamente obrigatória, né? Acho que não tem que ter todo ano, mas você precisa ir com uma frequência e quando não ir, consumir os pós-NRFs, como que vocês fizeram hoje aqui. Porque tem uma frase que eu gosto muito da NRF, que é: nem tudo que passa lá chega no Brasil, mas tudo que chega no Varejo Brasil passou lá. Então a gente precisa estar sempre muito, muito atento, olhando as tendências. Não é algo que literalmente você copia lá e cola aqui, não vai funcionar dessa forma. O desafio é tropicalizar esse processo, mas é importante esse consumo de informação, consumo de tendências. E é curioso essa pergunta, cara, porque você sempre vai com uma vertente, muitas vezes. Eu estou indo na minha 5ª NRF, né? Então você vai com uma expectativa e você volta de lá com outra visão, ou com outro tapa na cara, ou com outra provocação, né? Então essa vez a gente foi acho que todo mundo foi para lá pensando muito em o que vai ter de fato acontecendo em inteligência artificial, que foi o grande tema. Acho que 80% dos expositores da parte de exposição e tecnologia lá tinham inteligência artificial sendo exposta de alguma forma ou vendida de alguma forma. Mas, cara, eu acho que o insight que eu recebi particularmente foi o quanto a gente não está olhando para o ponto físico da maneira que deveria estar olhando, né? E o quanto nós varejistas, nós marcas, nós redes de franquia, estamos tornando a nossa loja no ponto físico uma experiência de e-commerce, né? Uma experiência de entra, compra e sai, e transação total, função total e pouca experiência, pouco clima. Então, a gente viu algumas palestras que provocaram um pouco isso, até levando dizendo, todo mundo quer comprar online, mas será que é porque o online é bom ou porque a gente está sendo não tão eficiente no físico, né? Então essa não era uma expectativa que eu tinha, e aí eu recebi essa informação, essa provocação, e agora é voltar, materializar isso de uma forma como a gente pode acrescentar isso na nossa rede de franquia de uma forma que a gente possa superar essa fase. Porque a grande questão é a autocrítica, né? Ir lá e dizer, não, a minha rede é ótima, o resto é ruim, é muito fácil. A gente tem grandes cases, mas também tem uma boa parte da rede que a gente precisa conscientizar na qualidade da experiência em loja, né? E muito mais do que só mais uma venda, a gente gerar realmente uma experiência, um encantamento, um motivo do consumidor querer voltar à nossa loja, né? Acho então que esse é um grande desafio, né? Enorme, porque também a gente passou por uma era, talvez aí nos últimos anos, que se enxergou essa experiência como questões tecnológicas, né? Começou talvez lá em 2020 muito forte com a Amazon Go, né? Sim. Então todo mundo que ia para lá, visitava a Amazon Go, entrava, saía sem falar com ninguém, né? O checkout facilitado, isso. Maravilhoso, realmente para quem quer algo rápido, excepcional. Só que para a moda, por exemplo, no nosso segmento é algo que não sei se agrega, porque a parte da consultoria ela é importante. Poxa, mas existe a Zara, a Renner, que é autosserviço. Sim, mas será que é isso que cada marca quer oferecer? Porque a proposta deles é esse autosserviço. A formação da loja de um tamanho, um mix muito maior, sem pouca consultoria. Nosso propósito é ter vendedores, é ter acompanhamento, tem uma questão um pouco diferente do autosserviço, até por tamanho de loja. Você não pode ter aqueles provadores enormes e tudo mais. Então, aquela época veio uma vertente muito forte, um pouco antes até, dessas tecnologias abarcadas nas lojas. Sim. E aí, quando você tenta tropicalizar, é inviável por financeiro, por investimento. Isso. Em algumas redes, pelo menos. Talvez outras sim, outras não. Mas a grande maioria, falando de moda de franquia, é muito difícil você conseguir abarcar toda essa tecnologia, né? Qual rede de franquia hoje tem um provador virtual dentro da sua loja? Né? Não estou falando da flagship, estou falando da rede, capitalizado. Exato. Né? E aí acho que essa é um insight que a gente tentou entender também lá, mas a experiência vai muito além, né? O próprio Lee Peterson trouxe inúmeras outras itens que o consumidor quer buscar no ponto de venda, desde um clima, de uma exploração, de uma música legal, de um ambiente aconchegante, de um vendedor feliz. Isso não é tecnologia, né? Pode ter, pode. Tem detalhes? Tem, mas não é puramente tecnologia. Então a gente está hoje dentro da Santa Lola, eu fiz o pós-NRF da Santa Lola na sexta-feira passada. Então eu sempre tento trazer as tendências para o time, o que aconteceu lá, que não é fácil fazer esse resumo, e o que são nossos 5, 6 tópicos para atacar. Tem que ser a nossa forma de trazer isso e fazer virar verdade na nossa rede, né? Na nossa empresa. Então uma delas é essa, como eu torno todas as minhas lojas flagship.
Porque essa foi uma provocação, né? Por que cada marca tem uma flagship? Por que a flagship é que está no Oscar Freire? E aí aqui está aqui no Beira-Mar, estou usando o Beira-Mar como exemplo, hein? Pelo amor de Deus, porque estou perto aqui. Mas aqui no Beira-Mar ou aqui em Itaguaçu tem que ser uma loja, entre aspas, de lado, ou nota 7 vale, né? E até na provocação que a gente fez na reunião com os nossos gestores, eu falei, time de operações tem que chegar para o franqueado e perguntar qual é a flagship da Santa Lola. Se ele falar Oscar Freire, você tem que dar errou a resposta. A flagship é a sua operação na sua cidade. Então, essa mudança de mindset que a gente precisa trazer pensando em experiência. E além disso, né, quando a gente fala de rede de franquias, é muito mais complicado tu gerenciar isso tudo, né, nesse sentido. Porque se é uma operação própria, obviamente eu como dono da marca vou lá, ponho dinheiro e faço a coisa acontecer. Né? Eu lido com estoque, eu lido com investimento, eu lido com a equipe, eu lido com toda a operação em si para tornar aquela operação uma operação diferenciada. Mas a partir do momento que eu levo isso para o meu franqueado, para o meu parceiro, tudo muda. Então eu tenho que já começar dessa maneira para que seja fluido de uma forma onde que toda a rede ela ande com a mesma sintonia. E eu acredito que hoje, com 310 lojas, 310 franquias, não é fácil ter qualquer tipo de mudança nesse sentido, né? No final do dia passa muito pela padronização, né? Pela mesma experiência, né? Que o cliente Santa Lola aqui em Florianópolis ou lá em São Paulo tem essa mesma experiência, né? Seja de ambiente ou de atendimento, né? Entra ano e sai ano, vão mudando algumas falas e tendências e conteúdos, mas lá na NRF voltou a se falar muito em omnicanalidade e experiência do cliente, né? Que alguns anos atrás só se batia em experiência do cliente, né? Talvez reflexo da pandemia, a gente perdeu um pouco pelas lojas fechadas e a gente foi pro digital, né? E aí parou de falar um pouco no tema e agora precisa bater isso de novo porque a nossa experiência, de certa forma, né? Decaiu um pouco, né? Então é um desafio aí pro varejo voltar para essa experiência e utilizar dos dois canais, né? Vejo que o digital sim tem muita força, mas a loja física é o complementar, né? Você poder retirar numa loja física e você até, principalmente falando de moda, né? Poder provar aquele produto e ter aquela facilidade, eventualmente até de uma troca ali na hora, né? Então, isso sem dúvida, né? As pessoas com menos tempo compram no digital, mas podem ir numa loja e viver aquela sensação de usar a marca, né? Então, são temas que voltam ao longo do tempo, né? Essa experiência do cliente, que é um desafio, principalmente quando a gente fala de franquia, né? Conseguir ter esse senso de dono e padronizar isso tudo, né? O varejo em si, ele é uma metodologia de processos, né? Então você tem forma de receber produtos, estocar produto, armazenar, expor, atender, fechar venda, etc, etc. Quando você tem uma loja própria, você tem os processos, você treina as pessoas para o processo. Quando você tem uma rede, você tem os processos, você treina as pessoas para o processo e você tem que convencer o franqueado que os processos são os melhores. Né? E esse convencimento, ele parece ser a parte fácil, mas ela é a parte mais desafiadora numa gestão de franquias. Porque, por incrível que pareça, compra-se uma franquia porque ela tem padrão, mas aí depois eu não quero seguir o padrão. E aí começam alguns conflitos, né? E eu sempre digo muito quando eu converso com franqueados, e eu gosto muito de conversar, especialmente na entrada, né? Que eu sempre falo, a gente vai prezar e a gente preza muito por um ótimo relacionamento. O ótimo relacionamento é ganha-ganha. Não é dizer sim sempre. Porque o sim sempre é muito fácil, né? Sim. Então, esse processo de engajar o franqueado, ele é um processo desafiador para qualquer franqueadora, porque também não adianta ir no comando e controle. Sim. Eu sou franqueador, você tem que fazer, acabou. Porque não vai funcionar. Né? Existe ali uma questão de uma bandeira que ele contratou, mas que o ponto é dele, o negócio é dele, a funcionária é dele. Então você precisa mostrar valor naqueles processos. E aí vem a questão da experiência, né? Porque por mais que a gente queira agregar essa experiência, existem outros fatores também que envolvem investimento, custo, dedicação e valorização daquilo, né? E essa é a parte meio desafiadora, assim, que a gente tem que tentar executar no dia a dia da franquia, e que é um trabalho, de novo, de cima para baixo. É você conscientizar a sua empresa, você montar uma estratégia bem colocada, alocar esse processo de conscientização e engajar outros franqueados. Cara, eu tô há um bom tempo nesse mundo de franquias. Uma coisa que eu já consegui alimentar na minha autorreflexão e terapia é que eu não vou convencer todos.
Então, não tem. Você vai ter um grupo de franqueados que é o que eu chamo da rebeldia sem causa. Sim. Né? E tá tudo bem, você vive com aquilo, mas se a maioria estiver muito bem alinhada, você tem um ganho. Agora, essa questão da experiência, da omnicanalidade, né, que você citou, Thiago, o bom é que os dois são Thiagos, então eu falo, não tem vou como errar o nome de ninguém. Tá fácil. Mas ela vai e volta, né? E eu acho que eu vejo de um prisma um pouco, talvez, mais simplista até, mas não é o canal, é o consumidor. Acho que parte desse princípio. Eu tento sempre colocar isso muito para minha equipe, para meus franqueados. Não é onde ele compra, é a nossa consumidora. Como ela está comprando, qual a experiência que eu entrego para ela. Seja no meu ponto de venda físico, seja no meu digital, seja no meu Instagram, ou agora no TikTok, que vai ser a bola da vez, ou já é a bola da vez. Mas muito além dessa relação de onde esse consumidor vai comprar, é a estratégia que a gente pode gerar para que ele tenha mais engajamento conosco, né? E por mais que a gente olhe, tem todas as pesquisas que a gente viu onde hoje a preferência de compra no online. 63% dos consumidores responderam nos Estados Unidos que preferem comprar 66% online. Em 2018 era 20%. Então, mas o varejo físico, então ele está perdendo o share? Não necessariamente, porque 3/4 do varejo do mundo são na loja física. A questão toda é que acho que a gente não está tratando bem o varejo físico como deveria. Para mim, essa é a provocação. E sabe aquele indicador quando você está fazendo uma corrida, que teu coração começa a dar batimento lá em cima e diz, você precisa parar para respirar? Eu acho que esse é o indicador que vem nessas pesquisas atuais que a gente viu na NRF. O varejo físico ele não vai acabar. O varejo físico ele vai ser sempre a maior receita que a gente tem, porque também a gente se apega muitas vezes em grandes capitais e grandes centros. E eu tenho a grande oportunidade de viajar muito para o interior, tem um varejo ali, cara, que a gente fala de 5G, eles estão no 3G ainda. Que tem uma fidelidade incrível, né? Tem gente vendendo caderneta ainda. Então assim, não podemos também, num tamanho de um país como o nosso, generalizar. E aí também é outro desafio, como a gente pode ponderar um pouco isso e equilibrar essa conta. Que é o que tu sempre fala, tropicalizar isso, né? Porque tu tem hoje 5 países num país só. E cada região tem suas particularidades, né? Então, a partir do momento que eu consigo trabalhar essas particularidades, eu consigo ter um resultado esperado. E até pegando um gancho, até 63% dos consumidores já compram online, e um outro dado 95% dos consumidores voltam a comprar em uma plataforma, uma marca que tem a facilidade de devolução. Isso para mim é um ponto sensacional. E aí tu olha isso e realmente o processo de devolução é um calcanhar de Aquiles, não é verdade? Totalmente uma dor. Totalmente relacionado com a experiência, né? Exatamente, totalmente. Porque tu compra, não deu certo, ok, mas eu vou devolver e eu quero aquele produto. E aí dá todo aquele transtorno para devolver. Ele vai deixar de lado, ele pega um abuso até no produto, na marca, porque ele não foi atendido na expectativa que ele estava tendo, que ele quer, porque o brasileiro, até diferente de alguns outros, o brasileiro é imediatista. Ele quer comprar para hoje, ele quer comprar hoje e receber hoje. E aí entra a facilidade de ter o ponto físico e a exatamente. Digital, de poder retirar às vezes no mesmo dia se você tiver a disponibilidade de ir até aquele local, né? Então as coisas andam sempre juntas. Né? Você vê, 80% da venda do e-commerce da Santa Lola sai pela loja física. Eu vendo no online e entrego 100% pela loja física. E essa era uma pergunta que até eu acho que o gancho, né? Eu estava aqui segurando essa pergunta porque hoje... De novo, né? Quando tu tem uma operação própria, é mais fácil tu trabalhar com essa omnicanalidade, porque eu estou dominando o mercado, eu sei se não dá problema ali. Largado, o estoque é teu. Todo. Exatamente. Já começa ali. Agora, a partir do momento que eu tenho uma rede de franqueados e eu começo a vender também diretamente pelo e-commerce, eu começo a ter um problema. Posso ter um problema de canal. Né? Como é que vocês lidam com isso? Porque eu acho que isso é importante salientar aqui. Cara, primeiro um ponto conceitual, né, que eu sempre trabalho e converso tanto com as multimarcas como com as franquias do e-commerce. Acho que eu quero ter o resto da minha vida problema de canal. Porque problema de canal quer dizer que eu estou estressando o mercado. Né? Se eu não tiver conflito de canal, quer dizer que eu estou deixando share na mesa para algum concorrente. Com certeza. Né? Diferente é caos de canal. Qual que é a diferença para mim? Conflito, eu estou gerando receita ao máximo daquele mercado potencial. Causa é quando não tem uma regra de canais. Então você tem que ter regra de distanciamento, de precificação. Tendo isso, cara, não tem problema nenhum de ter multimarca 2 km de uma franquia e cada um fazer outro trabalho.
o público é o mesmo, os shoppings mostram muito isso, né? Também em Florianópolis tem 2 shoppings que deve ter o quê? 3 quilômetros de distância? Públicos totalmente diferentes, hora vai lá, hora vai cá, um só vai num, outro só vai no outro, mas todo mundo vive bem. Então, para quem está nos ouvindo e gere uma empresa, ou gere canais, não tenha medo do conflito de canal, estabeleça regras de canal, para que as duas possam ter o seu trabalho bem feito e a sua forma de crescer. Agora, é fato que muitos ainda, hoje menos, mas alguns ainda franqueados, depende das marcas, acham o e-commerce um concorrente da loja dele. Então, quando a marca ela constrói essa omnicanalidade, ela diz, olha, eu estou tirando um dinheiro que seria meu, como marca, como franqueador, eu estou repassando uma parte para você. Aí ele fica feliz. Aí a briga é, mas essa parte é só 80% do todo. Eu falei, tudo bem, mas eu tenho que pagar custos também. E quando eu fecho uma venda no e-commerce, eu já paguei cartão, já paguei antifraude, eu já paguei isso, já paguei aquilo, eu tenho uma estrutura para operacionalizar aquilo. E é difícil muitas vezes entender, cara, você tinha 0 do 100, agora você tem 80% do 100 e ainda está ruim, né? Então a gente tem construído, e é natural, acho que é um processo de construção. A gente implementou... agora estamos ali para julho do ano passado, um processo de ranqueamento dos nossos franqueados. A gente tem 90 lojas plugadas, deve chegar a 130 até metade do ano, porque não é obrigatório também plugar, é uma decisão do franqueado. E a gente criou um ranqueamento, um programa de qualidade, né? um selo de excelência efetivamente, onde, de acordo com a qualidade do atendimento, desde ele ter um estoque legal plugado, ele entregar no tempo certo, porque a gente quer entregar em até 48 horas para a consumidora, essa é a premissa. Ele não ter quebra, porque uma vez que eu vendi, se ele não tiver no físico, depois eu tenho um problema. Ele tem um abatimento no royalties que a gente cobra, na taxa que a gente cobra. Então, com isso, a gente já saltou para quase 110 lojas em 2 meses, porque os caras viram valor. Opa, deixa eu fazer bem feito, prezar na experiência do meu consumidor. Porque no final não adianta eu ganhar 20 se a minha consumidora, ou ganhar 30 se a minha consumidora está sendo mal atendida. Exato. Porque o grande problema, o mundo que a gente vive hoje, ela é mal atendida, ela comprou e não recebeu, ou qualquer coisa do gênero, ela vai aonde? Ela não vai mais no Reclame Aqui, ela não vai no teu saque, ela vai no teu Instagram. E começa a te bombardear. Isso. Né? E aí é isso. Uma reclama, 2 reclama, 3 reclama, daqui a pouco a marca já não é uma marca que atende bem. É feito manada. Isso. Né? E tem gente que é insistente. Hoje, a gente sempre fala, quem quer conscientizar a marca vai no Instagram. É muito mais rápido. Então, esse é o cuidado que a gente tem hoje, muito claro de eu quero o franqueado plugado, mas desde que também ele entregue um trabalho com excelência. Senão eu prefiro não plugar. Interessante, quando você falou anteriormente ali, que você falou uma palavra de engajamento que está conectado totalmente com rede social, né? E no final tem um engajamento bom e um ruim. O desafio do varejo é ter esse engajamento positivo, né? Porque não é uma receita recorrente, então tem que fazer com que aquele cliente volte várias vezes. E algo que eu vi muito interessante, não só na NRF, mas visitando as próprias lojas nos Estados Unidos, a gente ainda vê pouco isso no Brasil, talvez um ou outro grande centro, mas lá as marcas personalizando muito, porque as pessoas hoje buscando coisas mais exclusivas e assim a marca podendo aumentar seu ticket médio, né? Como é que a Santa Lola está olhando para isso? Tive a oportunidade de entrar tanto em leves que tu pode mudar desde a etiqueta da calça, tu muda totalmente e tu vai ter algo exclusivo. Na própria NRF, o responsável pela marca Jordan trazendo essa jaqueta é só minha, porque eu coloquei a etiqueta onde eu queria e a etiqueta foi eu que decidi como ela seria, né? Então isso, sem dúvida nenhuma, traz uma percepção de valor do produto para o consumidor muito forte, mas também aumenta muito o ticket médio, né? Eu vejo isso como uma tendência hoje, se você quiser se destacar no mercado. É uma bela tendência, a gente está de olho, a gente não implementou ainda. Esse é o tipo de experiência difícil de escalar a nível capilaridade no Brasil. Você não consegue ter, porque não é simples customização, né? Você tem todo um processo que tem que ser construído ali. A gente está verificando isso para implementar em São Paulo ainda nesse primeiro semestre. Estamos desenhando como, não está tão claro assim. Esse é um caminho. Um outro caminho, talvez em paralelo, que a gente estuda é desenvolver coleções para pré-venda exclusivas, volume limitado, 50 pares, 100 pares. Aí você pode customizar, a gente pode botar o seu nome na sola, ou um número X, né? Então aquele número 50 só eu tenho, né? A edição 50 de 50 ou 49 de 50. Também é um caminho que a gente está tentando trilhar de 2 formas, mas fato é, as pessoas querem personalização, querem customização e elas pagam mais por isso.
Quer exclusividade, né? Exclusividade. Esse é o ponto. Todo mundo quer ser VIP, todo mundo quer o exclusivo, né? E se paga mais por isso. Sim. Né? E eu acho que é um mero engano, na minha opinião também, de marcas que acham que isso é algo para o público AA. Na verdade, isso é da cadeia toda. Né? Não tem público que todo mundo quer um quê de exclusividade. Até onde eu posso pagar é uma outra diferença. Mas todo mundo quer. Então, a gente olha muito isso. Marcas de tênis fazendo muito essa questão de customização também dos Estados Unidos. Tem que ter, obviamente, tem um custo por trás. Então, por isso eu digo, a questão de escalar isso numa rede de franquia é muito desafiador. Você tem 2, 3, 4, 5 lojas em grandes centros, é mais fácil. Tem espaço físico, tem uma série de coisas. Mas é algo que a gente vem olhando e a gente vai construir alguma coisa esse ano. Se vai funcionar, Tiagão, não sei. Mas nós vamos fazer alguma coisa acontecer. Até porque não é todas as lojas que têm esses centros de customização, né? Sim, até das grandes marcas, né? É muito nesse sentido, porque quando a partir do momento tu pega uma rede de franquia, tu conseguir escalar isso para todas essa rede de franquia com essa qualidade, cara, começa a ficar meio que inviável, né? Nesse sentido. A partir do princípio que nossas lojas em média tem 40 metros quadrados de loja. Então, qualquer área de... Aí tem a questão, eu posso mandar essa customização para um outro lugar para depois voltar. Dá para construir isso, aí tem um tempo. Eu renovei as fotos do casamento em novembro do ano passado. Eu fiz um tênis exclusivo com as fotos dos meus filhos, da minha esposa e tal. Hoje eu não quero nem mais usar, porque ele tá lá guardado assim, eu não quero estragar. Tem que colocar num quadro. Foi 4 meses, quase botei num quadro. Num quadro já. Mas foram 4 meses. Puta, vai layout, vem layout, ajusta isso, ajusta aquilo, não sei o quê. Então, era uma data muito especial, né? Aí também talvez você não tenha substância suficiente para gerar receita para uma marca. Então a gente precisa ter a customização de forma rápida que chegue logo. Logo para mim seria 2 dias, algo do gênero assim na consumidora. E só para concluir, acho que pode ir além também essa customização. Não é só no calçado, no nosso caso, ou na bolsa. Puta, numa embalagem diferente. Exato. Uma carta dentro. Porque isso eu provoco muitos nossos franqueados. Receber um pedido de e-commerce, botar na caixa e mandar para agronômica aqui, isso é fácil. Mas, poxa, por que você não bota com um bombom, com uma cartinha da gerente? Puta, deu algum problema, me liga. Tô aqui para isso. Qualquer coisa do gênero, sabe? Faz o encantamento para entregar na casa da consumidora com outro impacto. Muda totalmente a relação sua com a marca quando você recebe uma caixa fechada, que você abre, tira e joga o papel fora, ou quando tem alguma comunicação ali dentro. Então a gente também está tentando evoluir nesse ponto, né? Porque a ideia do omnicanalidade é resolver o last mile. O grande objetivo do final é aquele last mile para ficar mais barato para quem está vendendo. Bom, agora, já que a gente resolveu isso, vamos agora melhorar isso, vamos aperfeiçoar essa entrega, vamos gerar um engajamento maior, né? É interessante que lá também se falou muito desse simples, né? E quando a gente fala de customização, que parece ser algo complexo, né? A gente vê que quem conseguiu fazer isso de forma simples foi a Havaianas, né? Nossa. Que aplicando um PIN ali dentro da loja, com um processo totalmente manual, customiza e agrega valor no produto na hora, entrega na hora e você tem algo exclusivo, né? Você coloca quantos quiser, da forma que quiser. E acho que isso cabe a reflexão aqui para todos que ouvem, né? Como você pode fazer isso, às vezes coisas simples, no seu produto que torna aquela experiência diferenciada, né? Hoje numa sandália, você poderia colocar um pin, né? Pode ter vários nomes ali e a pessoa pode botar o nome dela, né? A própria Crocs fez uma palestra na NRF, era a Crocs e acho que era a Glossary, fizeram um painel lá, alguma coisa assim, que aquele negócio de botar os pinzinhos no Crocs, deu um salto, assim, porque aí começou a virar customização. Sim. Rápida, porque aí você faz em escala, porque a pessoa vai escolhendo os pins, você deixa o painel lá, o cara tira, e cada um, de acordo com o pin que monta, tem a sua customização e o seu Crocs, né? Então, dá para fazer isso de uma maneira simples? Dá. Agora a questão toda, a gente precisa pensar como montar essa estratégia, mas está na nossa pauta. Bacana. Legal. Até colocando o exemplo, né? A gente foi lá na Lego, até com a nossa visita técnica lá na Lego, e aí todo mundo gastou naquele bonequinho pequeno, como um souvenir ali, e ele até falando, só com com essa linha aqui a gente fatura $1 milhão no ano, só nos bonequinhos. Claro, é uma customização, mas é algo que eu não consigo explorar em todas as lojas da Lego esse sistema. Mas é algo diferente, porque por mais que eu não sou um consumidor da Lego, eu fui lá e comprei 2 para deixar na minha mesinha e estava tudo ali. Legal. Então eu criei uma experiência diferente. Sim. Obviamente a gente está falando de uma marca mundial e que ela não é de moda tão sazonal como é a Santa Lola nesse sentido. Até pegando o último gancho, porque eu acho que isso é legal também, eu acho que faz todo sentido nesse contexto.
a gente vem falando de marca, a gente falou aqui de estratégia, mas a gente não falou de pessoas, né? Eu acho que uma pergunta que vale lembrar é como que numa rede tão grande de vocês, né, de lojas, franquias, de multimarcas, né, vocês conseguem levar, né, a cultura da Santa Lola para o ponto de venda que automaticamente ele vai, né, repassar para o cliente final, porque esse é o grande ponto. Então, principalmente, eu não digo nem tanto do multimarcas, mas das franquias. Vocês têm treinamentos contínuos? Como é que é essa questão dentro da Santa Lola? Primeiro, eu acho que assim, até como a gente falou na palestra, a cultura ela tem que vir de cima para baixo. Né? Então, você precisa começar com o seu board, depois os seus diretores, depois os seus gerentes e assim sucessivamente, até chegar no ponto de venda. Né? Então, uma coisa que a gente construiu nesse 1 ano e meio lá, deve trazer 1 ano agora, a gente criou uma live, tão simples quanto isso, todo primeiro dia do mês, com uma equipe de loja. Então abre uma live e conta como é que foi rapidinho o que aconteceu no mês passado, mas o que vem pela frente. Porque, na verdade, o vendedor tem um jargão no mercado, o vendedor não tem passado, né? Então, pô, deu dia 1º, dia 31 acabou, bicho. Vamos olhar para frente. Então a gente já faz uma live, apresenta quem entra de produto, quem entra de marketing, o que está acontecendo, qual é a estratégia nova de vendas, para conectar, para você realmente trazer esse vendedor, que é um desafio na ponta, lá na ponta no vendedor, porque também o turnover é muito alto. Então, trazer com eles assim, pô, essas pessoas estão falando comigo que essa nossa estratégia é essa. Obviamente, isso aqui já está segmentado, já está fundamentado, na verdade, com os franqueados. Né? Eles já têm acesso disso anteriormente, através de convenções e lançamentos de coleção, mas a gente sempre reforça que ajuda também o franqueado. Você fala, no lançamento de coleção, você fala 6 meses antes de começar aquela estratégia cair na prática, efetivamente. Então a gente usa essa vertente, além de treinamentos inúmeros semanais que tem desde produto até técnicas de vendas. Entra uma ferramenta nova, faz uma série de 6, 7 momentos de treinamentos diferentes, porque tem gente que entra aqui, tem gente que entra colar, tem gente que precisa mais vezes o reforço. Mas é muito, cara, numa conscientização na cultura nos franqueados. Eu acho que esse é o nosso grande principal papel, até porque se pensar como estrutura de uma franquia, o franqueador tem o desafio do pensar global, né, dentro da estratégia, e o franqueado executar local. Esse é o grande papel das partes que a gente precisa sempre deixar claro. Legal. Então, é difícil você trazer a cultura lá do sócio para chegar no ponto de venda, na vendedora. Mas eu consigo chegar no empresário que tem que repassar, obviamente, botando a característica da sua região, porque temos 5, 6 países dentro de um país só, mas que a gente possa realmente levar isso lá. E pessoas, cara, para mim são o grande objetivo de toda empresa. Né? Sem isso a gente não vai chegar. É difícil. Eu gostei muito de uma frase que a dona Sônia trouxe hoje na nossa manhã lá, que tenha pessoas interessadas em fazer acontecer. Né? Eu acho que quando você tem isso, e se você tiver pessoas interessantes e interessadas em fazer acontecer, melhor ainda. Né? Então esse é o nosso grande desafio como empresa, como gestor, capacitar os nossos e engajar os nossos no mesmo propósito da companhia e da cultura dela. Não é uma tarefa trivial, não é arroz com feijão, não. Mas, cara, eu acho que você vai muito de postura, de atitude e ao meu ver, se o franqueado ou uma rede franqueada olha para a franqueadora e vê ela se provocando a melhorar o tempo todo, isso de uma forma ou de outra, alguns mais rápido, outros mais lentos, isso vira uma inspiração. Com certeza. Né? Vira uma provocação positiva. E hoje se torna um pouco mais simples, vamos dizer assim, quando a gente vê até a própria mídia social que você citou a live, né? A gente tem um case na nossa empresa, a gente tem um Instagram interno fechado. Legal. Só para o time, porque temos também. Assim como vocês têm lá o franqueado na ponta, nós temos os representantes externos. Então, como que eu conecto ele com a nossa cultura de dentro do nosso escritório, com nossos vendedores internos, com o mesmo discurso? Então, todo dia tem conteúdo dele lá, e ele vendo um atendimento que acontece na empresa, tudo como funciona a máquina ali, para que ele possa replicar isso lá fora para o cliente. Fantástico. Que ele está atendendo na ponta, né? Então, tendo acesso só para esse time fechado da empresa, isso facilita muito, né? Esse tipo de ferramenta hoje nos ajuda bastante, né? Mas aproveitando para falar de rede, falar de facilidade, provocando para simplicidade, né? A CIF lança hoje, oficialmente, seu Clube ACIF, né? Uma rede de mais de 5 mil associados. Então, você que quer uma forma simples de encontrar diversos outros empresários com dores parecidas e quer aumentar
seus negócios, fomentar o seu comércio, entre agora mesmo no site da CIF e inscreva-se no Clube ACIF e venha fazer parte dessa rede, gerar conexões e fomentar o seu negócio. A CIF é a Casa do Empresário, mais uma vez inovando para gerar resultado para a sua empresa. É isso aí. Ó, a gente poderia ter ficado aqui... Falei que ia passar até muito mais tempo. Acho que a gente teria assunto aí para passar a noite conversando, mas temos tempo, já estão ali, né, pedindo para terminar, então a gente tem que terminar, né? Justo. Mas Elton, muito obrigado pela oportunidade, por compartilhar o conhecimento, não só no evento hoje de manhã, mas aqui conosco. Acho que esse material, esse bate-papo aqui vai inspirar muita gente, né, que ouviu o nosso podcast. Então agradeço imensamente a tua presença aqui e, de novo, a CIF é a tua casa, né? As portas sempre estarão abertas e com certeza a tua presença aqui vai ser frequente aí em vários eventos que a gente vai fazer aí futuramente. Cara, obrigado de novo, Thiagos, né, e toda a CIF aqui, parabéns pelo evento de hoje, foi um evento que eu fiquei muito feliz em participar e é legal ver a plateia cheia, né? Esse é o Brasil que eu acredito muito, sabe? Do empreendedorismo, da construção em conjunto, da divisão de informação, de conteúdo. Ninguém é absoluto em informação nenhuma, então quanto mais a gente trocar, mais a gente conversar, mais a gente agrega. Contem comigo sempre, foi um prazer, fui muito bem recebido. É todo o time da CIF que tratou com muito carinho. E cara, vou deixar aqui também fazer um jabá, né? Com certeza, um jabazinho rápido. Quem quiser acompanhar ou trocar uma ideia, que está nos acompanhando aqui, meu Instagram é elton.r.deret. E a gente também tem um podcast. Aliás, parabéns pela iniciativa do podcast, porque hoje é uma via de comunicação, de transitar informação muito rica. A gente tem um podcast, já participou, o Thiago vai participar, já me garantiu a agenda dele também. Protagoniza o Esporte Clube, a gente fala de carreira, de negócio, de empreendedorismo. Eu e Thiago Savoldi. Tem sido uma jornada boa, já tem 50 e poucos episódios lá, vale a pena dar uma conferida. Isso aí. Tá bom? Muito obrigado, né? Elton. Chegamos ao fim de mais um episódio Pode Associar, o podcast da CIF, né? E até a próxima.